Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos resolver um exercício de cinemática para mostrar o significado cinemático da derivada. Então, exercício 6. Um módulo se movimenta conforme a equação da posição S de t igual a 5t2 menos 8t mais 15 como unidades no sistema internacional. Quer dizer, posição ou distância em metro e tempo em segundo. Determina as funções velocidade e aceleração em função do tempo e a velocidade e aceleração no instante t igual a 2 segundos. Bom, então o que é o significado cinemático? É que a derivada ela possui dois significados. Um deles a gente estudou até agora, que é o significado geométrico, que é o significado no gráfico, né? Que ela indica o coeficiente angular ou a inclinação da reta tangente num ponto de um gráfico. Esse é o significado geométrico. E o significado cinemático vem justamente desses significados, né? Porque um dos significados da derivada é que ela calcula a taxa de variação. E taxa de variação dá a ideia de velocidade, de rapidez com que as coisas acontecem. Né? A que taxa está acontecendo tal coisa. Né? A que taxa a função está variando em função do x. Né? Então isso dá a ideia de velocidade. Aí isso se aplica na física. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho a equação da posição. Né? Quer dizer, em cada instante que eu substituo, cada tempo que eu substituo, eu vou ter uma posição do móvel numa sua trajetória. Tá? Se o instante é 0, ele vai estar na posição 15. Se o instante é 1, né, calcula aqui, vai dar 5 menos 3, vai dar 12, assim por diante. Agora, se eu dividir a variação da posição pela variação do tempo, isso na física, por definição, é a velocidade média. Tá? Então, a velocidade média é a variação da posição pela variação do tempo. E se o tempo tende a zero, a variação do tempo tende a zero, então eu vou ter uma velocidade instantânea. Tá? E quem é que calcula a taxa de variação? Né? É a derivada. Então, para calcular a velocidade instantânea, a gente usa a derivada. É a derivada da função posição em relação ao tempo. Isso vai me dar a taxa de variação instantânea, ou a velocidade, né, em cada instante. E a aceleração é a mesma coisa. Por definição, a aceleração é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Tá? Então, é uma taxa de variação. Tá? E é uma taxa de variação média, tá? Para qualquer intervalo de tempo. Agora, se o intervalo de tempo tende a zero, aí eu vou estar calculando uma aceleração instantânea. E aí entra a derivada. Tá? Então, a derivada da função velocidade em relação ao tempo vai me dar a aceleração instantânea. Certo? Então, esses são os significados cinemáticos. Então, sempre que envolve taxa de variação, velocidade, rapidez, vai entrar a derivada na história. Tá, gente? Então, vamos ver aqui. Ó. Tá? Eu tenho a equação da posição. S de t, 5t2 menos 8t mais 15. Então, a velocidade, que o problema pede as funções velocidade e aceleração. Função. E depois é para calcular a velocidade e aceleração quando o tempo é 2. Exercício parecido que a gente fez, só que agora com outros nomes aqui. Então, a velocidade é a derivada da posição em função de tempo, é a taxa de variação da posição em função do tempo. E a derivada é o limite de S de t mais h menos st sobre h quando h tende a zero. Então, eu vou calcular pela definição da derivada, para essa equação. Tá? Então, ó, primeiro eu vou calcular o S de t mais h, como a gente fez antes. Então, vai ficar 5 vezes t mais h ao quadrado, menos 8 vezes t mais h mais 15. Desenvolvendo ali, ó, 5 vezes o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui o menos 8 multiplica os dois, fica menos 8t e menos 8h, mais 15. Agora o 5 multiplica todo o parênteses, fica 5t2 mais 10ht mais 5h2. E aqui menos 8t mais menos 8h mais 15. Então esse é S de t mais h. E o S de t é a função dada ali, né? Então já substituindo aqui na forma do limite, né, para calcular a velocidade, ó, tá, S de t mais h é o 5t2 mais 10ht mais 5h2 menos 8t menos 8h mais 15. E menos o S de t, menos aquela função. Então vai ficar menos 5t2 mais 8t menos 15. Lembrando que muda o sinal, né?
Tá? E aqui nós temos termos para reduzir, ó, 5t2 menos 5t2, menos 8t mais 8t e 15 menos 15. Vai sobrar 10ht mais 5h2 menos 8h, ó, sobre h. E a mesma coisa que antes, veja, as coisas se repetem bastante, né? O h eu coloco em evidência aqui, ó. Fica h que multiplica 10t, né? 10ht dividido por h dá 10t, 5h2 dividido por h dá 5h, 8h dividido por h vai dar 8. Aí eu posso simplificar o h. E vai sobrar 10t mais 5h menos 8. Ó. Tá? Então, ó, velocidade em função do tempo é um limite quando h tende a zero de 10t mais 5h menos 8. Tá? Agora eu vou substituir o h por zero. Tá? Então vai ficar velocidade em função do tempo 10t menos 8. Tá? Então esta aqui, ó, é a equação da velocidade. Tá? Ou a função velocidade. Então com ela eu posso calcular, né, a velocidade instantânea em qualquer instante. E ele está pedindo, ó, determine as funções de velocidade e aceleração em função do tempo e a velocidade da aceleração no instante t igual a 2. Então, ó, tá, para o tempo igual a 2, eu vou substituir o tempo ali por 2. Então, v de 2 é 10 vezes 2 menos 8. Isso vai dar 20 menos 8, que é 12. Então, 12 metros por segundo. Essa é a velocidade instantânea no instante 2 segundos. Tá? Veja que eu estou usando derivada ali. Tá? Agora, a aceleração em função do tempo é a taxa de variação da velocidade. Então, é a derivada da velocidade em função do tempo. Então, vai ser o limite de v de t mais h menos v de t sobre h quando h tende a zero. Tá? Então, v de t, a gente calculou, né, antes ali, é 10t menos 8. Tá? Então, eu vou calcular a derivada. Então, primeiro eu vou calcular o v de t mais h, quer dizer, onde tem t eu vou colocar t mais h. Então, 10t mais h menos 8. Multiplicando 10, fica 10t mais 10h menos 8. Tá? Então, agora eu vou substituir lá no limite. Ó, v de t mais h, que é 10t mais 10h menos 8, menos v de t, menos 10t mais 8. Aqui vai simplificar o 10t menos 10t, menos 8 mais 8. Vai sobrar o 10h sobre h. Aí eu simplifico h, vai ficar o limite de 10. O limite de 10 é o limite de uma constante, é ela mesma. Então, a de t, é uma aceleração, é 10, é uma aceleração constante, porque não tem tempo, não depende do tempo. Tá? Então, a aceleração em função do tempo vai ser sempre 10, não interessa o instante. É sempre constante, é uma função constante. Tá? Então, para t igual a 2 segundos, a aceleração no instante 2 é 10 metros por segundo ao quadrado, porque é sempre a mesma aceleração. Tá? Então, não esqueça, né? A derivada ela possui dois significados. O significado geométrico, tá? Que é a inclinação da reta tangente num ponto de um gráfico, e o significado cinemático, que calcula taxa de variação rapidez, que calcula velocidade, que é a derivada da posição em função do tempo, e aceleração, que é a derivada da velocidade em função do tempo. Barbadinha. Tá? Então inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe o seu comentário.